Olá, vamos lá para mais um encontro, nossa 22ª aula de língua portuguesa agora nesse espaço aí extremamente virtual, nesse distanciamento. E hoje a gente vai estar vendo, nesta segunda-feira, polissemias, expressões idiomáticas. Misericórdia, e ela já começa a aula com esses dois nomes tão diferentes, quais os significados, quando é que a gente vai usar as expressões idiomáticas. Quando é que eu vou saber o que é polissemia? Pois é, o conteúdo de hoje ele é bem interessante e eu já adianto para vocês que são expressões, são palavras, são simples no nosso dia a dia, fazemos muito uso disso e eu garanto para vocês que vocês fazem muito mais do que nós professores do uso das expressões idiomáticas e da polissemia. Né? Quando a gente fala de polissemia, o que é que a gente pensa? Qual a ideia que ela nos passa, o que é a polissemia. Se a gente for aí desde a origem do seu nome, né, a gente vai começar a aula de hoje já vendo polissemia e no decorrer a gente vê as expressões idiomáticas, tá? Quando a gente fala de polissemia, o que é que eu estou falando? Se a gente for ao pé da letra, quando a gente diz poli, são aí a possibilidade de vários nomes, a possibilidade aí são variações desse nome. E o que é que a polissemia faz no nosso português? Qual é a ideia que ele dá? Qual é a representação? Quando a gente fala de polissemia, multiplicidade, são vários sentidos, vários significados de uma palavra. Quando eu digo a vocês que o contexto nos ajuda muito, a polissemia vem para dizer que eu tenho razão quando faço essas afirmações aqui, na maioria das nossas aulas, que o contexto nos ajuda muito e nos ajuda sim. Então aqui eu tenho polissemia, representa a multiplicidade de significados de uma palavra, ou seja, uma palavra e vários significados. Do grego, polis, que significa muito, enquanto sema, que significa significados. Então quando a gente vai estudar polissemia, eu digo que eu vou estudar aí muitos significados de uma só palavra. E o contexto é que faz a gente entender qual o significado que ele quer naquele momento. E vocês acompanhem aí no livro de vocês, pega o caderno, anota alguns pontos que eu trago aqui para vocês tirarem aí as possíveis pendências, tá, desta aula. Portanto, o termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de acordo com o contexto. Apesar disso, ele tem a mesma etimologia relacionados aos termos da ideia. O que é que eu quero dizer? Que por mais que ele venha aí com essa possibilidade de sentidos, de significados e com significados distintos de acordo com o seu contexto. Para cada contexto, aquela mesma palavra vai ter significados diferentes, por isso ele é polissemia, que é muitos significados. Aí aqui eu tenho alguns exemplos para que vocês possam captar direitinho o que eu estou tentando falar para vocês. Eu coloquei a letra da música de Chico Buarque, que é incrível. A letra daquele aluno é inteligentível. Meu nome começa com a letra D. Percebam aí, dentro desses três exemplos, que eu faço menção à palavra letra. Quando eu digo para vocês que a letra da música de Chico Buarque é incrível, quando eu falo sobre a letra daquele aluno, quando eu falo sobre que o meu nome começa com a letra D, são três possibilidades aí de contextos totalmente distintos, usando a mesma palavra, que aqui no caso seria letra. Na primeira frase, faz menção à música e à canção. Na segunda significa caligrafia. E na terceira oração indica aí a letra do nosso alfabeto. Percebam que eu tenho aqui três exemplos, onde os três exemplos fazem menção à mesma palavra. Que palavra é essa? Letra. A letra da música, a letra do aluno e a letra do meu nome. Porém, dentro do contexto, a gente vê aqui, ó, a letra da música, a caligrafia, a letra do alfabeto. Dentro do contexto, eles variam os seus significados. Isso aqui
nada mais é do que um exemplo de polissemia. Segundo exemplo, a boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. O seu João continua mandando bocas para a vizinha do primeiro D. O que tal se faz fechar a boca? Percebam aqui que a palavra da polissemia do exemplo 2 é boca, bocas e boca. Que tal se você fechasse a boca? A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. Percebam a diferença aí quando eu digo que tal você fechar a boca? Que tal você calar-se por alguns instantes? E quando aqui eu me refiro à garrafa de cerveja dali da bebida que vocês estão bebendo está com ferrugem. Percebam que o contexto ele indica muito, ele nos apresenta muito. Aqui eu tenho na primeira oração a boca da garrafa, né, com a abertura do recipiente. No segundo eu digo que tem o significado de provocação, quando eu digo que o Senhor João continua batendo bocas com a vizinha do primeiro D. Então eles estão ali, ó, naquela discussão. E na terceira eu digo que é feita a referência do copo. Que tal se você fechasse a boca? Quando eu digo que você fechasse a boca, eu estou me referindo para que você fechasse ali a parte do seu corpo. E esse é o exemplo 2 de polissemia. E agora a gente vai ver o exemplo 3, que diz o seguinte. Percebam que o contexto nos ajuda e a polissemia afirma isso. A praia parecia um formigueiro neste sábado. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. Fui todo picado depois de pisar num formigueiro. Percebam que aqui eu falo que a praia parecia um formigueiro, quando a gente faz aí sentido a questão da multidão. No segundo exemplo eu digo que ele se queixa de um formigamento, de um formigueiro nas mãos, ou seja, da coceira das mãos. E o terceiro, quando ele diz que fui picado ao pisar num formigueiro, que no caso seria ali referente à toca das formigas e o local onde elas habitam, tá? Então aqui a gente tem formigueiros em 3 tipos de exemplos e o polissemia apresenta 3 possibilidades de formigueiro. Quem nunca disse que a praia de Boa Viagem no feriado de 7 de setembro estava um formigueiro? Pois bem, é esse tipo de exemplo que eu digo para vocês que a polissemia ela é muito comum e a gente faz muito uso dessas expressões e a gente nem sabe que se classificam como polissemia. E quando a gente vem falar aí dessa multiplicidade de significados, vocês ficam meio perdidos. Quando a gente apresenta as possibilidades e os exemplos, vocês assimilam, né, entendem, compreendem aquilo que a gente está falando. E isso é o que a gente viu sobre polissemia, que é aí essa vasta possibilidade de significados para uma palavra. E agora eu trago expressões idiomáticas. Meu Deus, que Jamile hoje veio inspirada para essa aula. Pois bem, expressões idiomáticas, o que é que eu quero passar para vocês sobre elas? E eu garanto para vocês que vocês fazem muito mais uso de expressões idiomáticas do que da polissemia. Juro como fazem. Vou só mostrar para vocês alguns exemplos para vocês admitirem que a gente faz muito uso disso. Quando eu digo para vocês que eu escutei uma conversa ali nos corredores e fiquei, ó, com a pulga atrás da orelha. Ou então eu digo que eu estava ali numa situação tão difícil e pra gente, né, não tá batendo boca, a gente, ó, engoliu alguns sapos, sim, naquele período que eu trabalhei ali, naquele período que eu convivi com aquelas pessoas. Isso nada mais é do que um exemplo vivo das expressões idiomáticas no nosso dia a dia. Quem nunca ouviu dizer que estava com uma pulga atrás da orelha? Quem nunca? Essas são marcas e presença das expressões idiomáticas no nosso cotidiano. Mas o que são as expressões idiomáticas? O que ela significa e qual a sua função na nossa gramática? Vejam bem, ocorre quando um termo
ou uma frase assume um significado diferente daqueles que as pessoas teriam isoladamente. Imaginem se levarmos ao pé da letra e engolir o sapo. E se levássemos ao pé da letra, a gente está, ó, com uma pulga atrás da orelha. Seria bem complicado, né? Então, as expressões idiomáticas, elas ocorrem quando as palavras vêm aí assumir esse significado diferente do significado real das palavras. Ela traz aí uma nova roupagem, não é? A gente faz o uso de novo significado de algumas expressões, tá? Porque a gente, quando diz que engoliu um sapo, de fato, a gente não engoliu o animal, a gente diz que a gente teve que se calar diante de algumas situações, de algumas pessoas, para que não haja um atrito. E quando a gente usar o outro exemplo que eu digo que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, quando a gente fica assim meio que desconfiada daquela situação, não entendi bem, estou meio cismada. Isso sim seria um exemplo de expressões idiomáticas, mas ao longo da aula eu trago mais exemplos e eu já digo para vocês que vocês vão fazer sim pesquisa sobre algumas delas. Assim, a interpretação e a captação globalmente, sem necessidade das expressões de cada uma das partes. Usamos expressões idiomáticas a todo instante. Quando eu digo para vocês que é super comum e é bem simples e bem cotidiano o uso dessas expressões. Aí aqui eu trago algumas observações sobre elas que diz o seguinte: as expressões idiomáticas retratam traços culturais de certos grupos e regiões, sendo específicas e, por isso, impossibilitando tradições. Há, todavia, expressões equivalentes entre outros idiomas. Quando eu digo que as expressões idiomáticas, ela retrata aí algum grupo, alguma região e até mesmo algumas regiões do nosso país, eu quero dizer para vocês o seguinte: as expressões idiomáticas que hoje são usadas por vocês não é as mesmas expressões idiomáticas que são hoje usadas por mim e pela minha geração, ok? As expressões que usamos aqui no nosso Nordeste, como dizem, né, no nosso país, Pernambuco, não são as mesmas expressões idiomáticas usadas lá no Sul, no Norte, ok? São várias, são marcas aí também que a gente pode dizer de regionalismo mesmo. E quando a gente fala aqui de certos grupos, existem os grupos que usam certas expressões que outros não fazem mais parte. Quando a gente fala da questão da idade, quando a gente fala em questões de religião, né, os evangélicos têm uns vícios de linguagens, umas expressões. As pessoas que não são, não têm costume de viver segundo o evangelho, tem outras expressões, que não vale aqui a gente estar salientando quais são elas, nem exemplificando, mas que vocês têm sim esse conhecimento. Então, são isso que varia muito. As expressões idiomáticas são fixas, como a nossa gramática? Não. Tem regra? Também não, porque ela aí varia de grupo social, de regiões e até mesmo de costumes e de religiões também, ok? Aí aqui eu trouxe para vocês um mar de exemplos sobre as expressões idiomáticas, tá? Sobre alguns deles que diz o seguinte: algumas das expressões: a céu aberto. Quem nunca ouviu numa conversa assim com os tios no domingo, na casa da avó, dizendo: menina, você viu a confusão? Foi no meio da rua, foi a céu aberto. O que quer dizer que o céu abriu? Não, porque a gente não está falando ali do significado real das palavras, a gente está usando aí expressões idiomáticas. Então a gente diz que foi ao ar livre, e é isso que as pessoas querem passar ou querem dizer naquela conversa. A dar com pau. Qual o significado? Dar com pau em grande quantidade. Eu vou dar um pau naquela menina quando eu chegar em casa hoje. Quem nunca levou uma carreira aí da mãe, do pai, daquela, não sei se na geração de vocês, mas na nossa, ó, levava aí muito. Isso quer dizer que ele ia bater ali numa grande quantidade. Seria uma verdadeira pisa
O outro é abandonar o barco. Ai, tô nessa situação aqui, essa pandemia, nesse desânimo, nessa dificuldade, eu estou, por pouco, estou quase abandonando o barco. Ou o que ele quer dizer? Que vai lá para o alto mar e vai ficar lá à deriva? Não. Ele está querendo dizer que está com vontade já, ó, de desistir. Aqui tem abotoar o paletó. Abotoou o paletó, juntou os pés juntinhos e a gente bateu as botas. Tudo isso significa, ó, que morreu. Aí aqui, acabar em pizza. Quem nunca ouviu essas expressões, que toda essa confusão no governo, tanto roubo, tanto isso, e no fim, ó, acaba em pizza. Quer dizer que não vai dar em nada. Fica tudo na situação que está aí. Morreu o boi, como se dizia antigamente, não dá em nada e nada se resolve. Acertar na mosca. Fiz uma pergunta super difícil aí para vocês. Vamos usar o exemplo de uma oração subordinada adverbial e vocês, pá, acertou na mosca. Isso quer dizer que vocês acertaram rapidinho, adivinhou ali de primeira. Adoçar a boca, dar algo em troca de algum favor. Né? A gente não dá, aí já não seria mais um favor, não é verdade? Que a gente faz um favor sem ter aí a menção e o desejo de ter nada em troca, mas aqui é adoça a boca que ele vai. O outro que diz que é o advogado do diabo, não é o filme, tá? Mas aí tem essa expressão idiomática que diz o seguinte: defensor de quem não merece defesa. O outro é agarrar com unhas e dentes. Eu vou pegar aquela oportunidade e vou ali agarrar com unhas e dentes, quer dizer dedicar-se de forma extrema. Agora que são elas. O que é que quer dizer? O significado de início de dificuldades. Água que passarinho não bebe. Essa eu ouvia demais na casa da minha avó, confesso. Bebida alcoólica. Juntava lá meus tios e dizia, essa aguinha aqui, ó, passarinho nenhum bebe. Amigo da onça, a gente tem que ter cuidado, viu? Porque tem assim, ó, muitos. Amigo da onça, que seria amigo falso, que na verdade não seria amigo, não é verdade? Andar nas nuvens seria estar desatento, tá ali só nas nuvens viajando, totalmente desligado. E ao Deus dará, significado sem rumo, desamparado, sair hoje, ó, sem rumo e sem destino. Ao pé da letra seria o sentido literal, que seria o oposto das nossas expressões idiomáticas, que as expressões idiomáticas não podem ser o sentido literal das palavras. E aos trancos e barrancos vencemos 2020. Eu tenho fé que a gente vai dizer isso aí na chegada de 2021. E quando a gente usar essa expressão idiomática, vai dizer de forma desejosa. Ok? Agora a gente tem aqui algumas observações dessas expressões que eu coloquei para vocês. Não esqueça. Preste bem atenção e anota no caderno de vocês. O que é que são as expressões idiomáticas no seu papel literal? Podem ser caracterizadas como fraseologias de valor referencial que representam imagens de algo concreto e cujo sentido literal seja o diferente do significado. Vou só explicar para vocês rapidinho. O que eu estou falando, que eu bati as botas, não quer dizer que eu estava de bota e eu bati os pés, quer dizer que eu morri, que o vizinho morreu, bateu as botas, que ele abotoou o paletó. Por isso as expressões idiomáticas, elas não são no seu sentido literal. Refere-se ao seu significado dentro daquele novo contexto. E é por isso que ele depende muito da idade, da região e do social, porque nem todo mundo vai saber dessas expressões e desses significados. Aqui eu trago para vocês a atividade no livro, na página 239, 240 a 245, lembrando que o assunto de polissemia e o assunto das expressões idiomáticas estão dentro dessas questões, dessas páginas, porque tantas páginas
chega logo lá o e-mail reclamando da quantidade, mas aí vocês não deram tempo nem de ir no livro folhear quantas páginas são de fato do conteúdo e das questões. O conteúdo está dentro dessas questões, ok? E aqui no caderno eu coloquei para vocês o seguinte: pesquisem 10 expressões idiomáticas e escrevam um exemplo para cada expressões. Lembrando que essas expressões, quando vocês forem me mandar por e-mail da foto do seu caderno, não são essas expressões que eu li aqui na aula, e foi por isso que eu fiz questão de ler aí uma por uma, tá? Pesquisa aí em outros livros e até mesmo na internet vocês vão achar facinho, facinho. E aqui eu deixo uma redação para vocês com 25 linhas, lembrando que são distribuídas em 4 parágrafos: introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, com a temática criminalidade infantil. Quando eu falo de criminalidade infantil, eu estou dizendo que é a minha temática, e eu preciso que você, ou antes de fazer o texto, ou após, não esqueça de fazer o seu título. 25 linhas, a temática é essa, e qualquer dúvida, quinta-feira a gente tem o nosso encontro remoto, hoje segunda, quinta-feira temos o nosso encontro remoto às 13 horas, qualquer dúvida a gente está lá. E antes disso, se não der para esperar, passa um e-mail para prisma.jamilexavier@gmail.com. E esse foi o conteúdo de hoje: polissemia e expressões idiomáticas. E até segunda-feira.